Oi! Como vocês já devem ter visto em algum lugar desse vídeo, eu quebrei a dieta, estava viajando e saí para tomar um sorvete quando, andando pela rua, passei na frente do Museu do Sexo e pensei em gravar um vídeo falando sobre orgasmo e meditação. Ai, ai, ai. Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. Então, a gente mora nesse mundo, nesse samsara, nesse mundo onde, meu Deus, planeta Terra, e as escrituras dividem em três partes esse mundão. Então, né, começando de cima para baixo, a primeira parte do mundão, que é chamado de a esfera da não forma. É o que? Deus. E fique por isso mesmo, guarde essa informação, algum dia falaremos mais a respeito. Coisas sutis sem forma. Depois a parte do meio, o que é chamada esfera da forma. Por quê? Porque ali são o quê? Tipo, os olimpianos, coisas assim, né? Os deuses do Olimpo, Isis e Osíris, esse tipo de coisa, assim. Criaturas divinas, Indra, Vishnu, Shiva, são deuses ali que tenham personalidade, né? Tipo, deuses de outros panteões. E é aqui onde a gente reside, que é chamado de quê? Esfera do desejo. A gente mora no mundo do desejo. Por quê? Porque a motivação dos seres, ou o que impulsiona os seres, principalmente é o que? O desejo. Que desejo? Principalmente o desejo sexual, ou essa busca do orgasmo. Ai, ai, ai. E o meu guru, aquele que já faleceu, costumava dizer que o apego ou o desejo é a nossa cola no samsara, ou seja, aquilo que nos segura, que nos prende. A gente pensa muito na libertação através da satisfação do desejo, mas a gente não pensa em como o desejo é a própria amarra, né? Ui. E voltando, como o budismo trata principalmente de uma perspectiva ali de sofrimento e felicidade, no ensinamento Vajrayana, no budismo tibetano, no Tantra, muitas vezes vai se usar uma imagética sexual ou sexualizada, ou de aparente sexualização. Por quê? Porque o orgasmo é, de verdade, um momento ou um instante no qual existe um contato ali com alguma natureza, com alguma felicidade, com algum prazer, com alguma coisa. E como isso é o ápice da experiência de prazer humana, então, em algumas vezes, vão se usar representações ali de deidades ou de aspectos de Buda acoplados em união sexual para representar esse estado de bem-aventurança e um caminho para a felicidade. Apesar de não ser uma prática relacionada com o sexo, a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai falar também sobre por que é sempre um homem e uma mulher, um Buda masculino e feminino, e nunca tem um Yab-Yab, um Pai-Pai, e nem um Yum-Yum, um mãe-mãe, apesar de que a maioria deles são Yab-Yum, mas tem alguns que são Yum-Yab, ou seja, a figura principal é a feminina. Vamos falar disso. E a união quer dizer que existem duas coisas ou dois princípios, duas coisas ali que precisam ser reunidas. Às vezes significa a união do corpo e da mente. Às vezes, por exemplo, a união da natureza da sabedoria, ou seja, da natureza da existência, né, do vazio, do shunyata, da natureza última, definitiva do ser, com o método. O que é o método? É a prática da compaixão, do altruísmo. Ou seja, a nossa prática de Dharma sempre implica na união de algo. E a união de algo é, por exemplo, a união da nossa mente para com as qualidades iluminadas, quais estão completamente divorciadas. Então, assim, eu e todas as qualidades de Buda estamos divorciados. Em algum momento eu preciso conhecer e saber que essas qualidades existem. Em algum momento eu preciso aproximar e sentir o cheiro e tocar. Em algum momento eu preciso praticá-las. Em algum momento eu preciso estar ali grudado indissociavelmente para com essas qualidades. Então, isso é uma das razões pelas quais esses aspectos de Buda são representados em união sexual. E já desde a antiguidade, tanto na Índia, quanto no Tibete, quanto hoje em dia, né, porque a mente humana não melhorou, só piorou, sempre se diz para que essas imagens não sejam necessariamente muito expostas. Por quê? Porque elas podem dar origem à confusão, e especialmente por se tratar de significados simbólicos, se o apego, se o desejo é a nossa cola do samsara, né, se a gente está aqui na esfera de baixo, na esfera do desejo, e o que a gente quer é sair do samsara. Então também não faz sentido, né, distorcer a prática budista para um tipo de, abre aspas, tantra ou tantrismo, onde se cultive o desejo como uma qualidade desejável. Um parênteses aqui, eu não sei se alguém aqui já teve depressão, mas certamente vocês já tiveram a experiência de ficar na bad, como se diz. E sabe assim, você tá na depressão, você tá na bad, assim, todos os dias prolongadamente, e aí um dia você acorda e você tá bem aquele dia? Tá bem não é assim, eu tô bem, eu tô ótimo. Quer dizer assim, tipo,
não estou na bad, não estou péssimo. E aí, esse não estar péssimo, você olha assim, você fala, gente, eu ainda posso me sentir assim, tipo, né? Fazia tempo que eu não sabia o que era estar ok. E aí, isso te dá uma coisa, e no dia seguinte você tá ruim de novo, mas você pensa, olha, existe uma possibilidade. Tipo, ontem eu estava ok. Então, assim, estar ok existe. Né? E isso aconteceu ontem, pode acontecer mês que vem, ou ano que vem, ou algum dia. Né? Então, a bad, existe uma coisa além da bad, além da depressão, além de estar péssimo. Então, um pouco nesse nível também, né? O que que a gente tem? Sofrimento. O que que a gente busca? Felicidade. Então, você tem um aspecto de Buda, ou vários, que estão ali em encontro sexual, que é o quê? Geralmente é o ápice, né, da experiência de prazer humano ou animal ou até dos deuses, que é o momento do orgasmo, que é rápido, né? Como as nossas felicidades de vida e as nossas conquistas também passa rápido aquela felicidade, aquele instante de prazer, e eles estão ali acoplados, né? E eternamente e continuamente, ou seja, gozando de um estado de felicidade e bem-aventurança sem prazo de acabar, sem aumento e diminuição. Então, de uma certa forma, também é uma metáfora para o estado iluminado. Não quer dizer que a gente está num orgasmo supremo e que então vai ter uma ereção duradoura que não acaba nunca, ou então uma coisa que nunca termina. Não tem essa conotação assim em relação com o coito, mas que existe uma possibilidade de se transcender o sofrimento, de se encontrar a felicidade. E no Tantra, isso é representado imageticamente, às vezes, por esses casais de Buda Yabyum, pai e mãe. E por que que sempre é Yabyum? Porque o que que a gente faz quando a gente tem, né, uma prática dessas, e o que que é essa prática não tem nada a ver com sexo, são meditações, são mantras, mas o que que a gente precisa produzir? A gente precisa produzir com o pai e a mãe, ou seja, com as condições, né? Com o solo fértil e a semente correta. O que que acontece? A produção ou a geração do que? Da nossa iluminação. Então, abre aspas assim, o pai Buda e a mãe Buda, o que que faz? Um baby Buda. E, geralmente, a maioria das deidades são pai e mãe, né? O pai é a figura principal e a mãe está acoplada, mas tem outras também que são Yum Yam, ou seja, mãe e pai. Ou seja, a figura principal é a feminina e a masculina está ali aparecendo junto, mas não é tanto o foco da meditação ou da pintura, enfim. Não existir um Buda Yab Yab, né? Pai pai, ou em acoplamento homossexual, ou Yum Yum em acoplamento homossexual feminino, não quer dizer, é porque a influência da cultura heterossexnormativa não é isso. Por quê? Porque o que está sendo falado ali de como duas coisas juntas produzem uma terceira, ou seja, como a sabedoria e a compaixão produzem a iluminação. Então, né, está sendo usada a metáfora sexual porque todos nós nascemos do sexo, nascemos de pais que fizeram sexo. Então, de uma certa maneira, existem esses Budas que estão fazendo sexo, metaforicamente, e produzindo novos baby Budas que um dia, quem sabe, seremos nós. Então é isso. Cuidado com coisas que queiram fazer mistura com sexo e passar a mão, enfim, se protejam. Protejam na cama, protejam nos lugares onde vocês frequentam também. Eu acho que é isso por hoje. Se inscrevam, curtam, compartilhem. E até breve. Tchau, tchau.